Ana sempre foi uma mulher forte, mas o peso das expectativas e as decepções da vida começaram a esmagá-la. Aos 34 anos, ela se via à beira do abismo, com um casamento desmoronando e um trabalho que não preenchia mais seu coração. Quando a traição de seu marido a atingiu de forma devastadora, ela não soube se levantar. Mas, no fundo, uma chama de esperança ainda queimava. Após enfrentar humilhação, dor e o vazio da solidão, Ana tomou uma decisão que mudaria sua vida. Lutar para encontrar a mulher forte que sempre foi. Deixe-se levar por sua jornada de superação, onde cada passo é uma vitória e cada desafio, uma oportunidade de renascimento. A história de Ana é sobre resistência, reinvenção e o poder de recomeçar. Mesmo quando o mundo parece desabar, Ana tinha sempre se visto como uma mulher forte e independente. Aos 34 anos, ela trabalhava como gerente de vendas em uma loja de roupas no centro da cidade. Seu dia a dia era cheio de reuniões, cobrança de metas e uma pressão constante para ser a melhor. Mas por trás da fachada de profissional bem-sucedida, Ana estava lutando com algo mais profundo. Sua vida pessoal estava em ruínas. Seu casamento com Carlos, com quem se casou logo após terminar a faculdade, estava em colapso. Eles haviam se distanciado nos últimos meses, e as discussões se tornaram mais frequentes e mais intensas. Ele a culpava por seu trabalho ter se tornado a prioridade, e ela sentia que ele a negligenciava com suas longas horas no escritório. O amor parecia ter se perdido na rotina. Em um dia comum de trabalho, Ana recebeu uma mensagem no celular. Era uma foto de Carlos, em um restaurante com outra mulher. O choque foi grande. No primeiro momento, ela não acreditou. Mas ao ver a legenda da foto, a dor se tornou insuportável. Ele estava com outra pessoa, e a tristeza que tomou conta dela foi imensa. Sentindo-se humilhada e perdida, ela decidiu que não poderia mais viver essa situação. Ana saiu do trabalho antes do horário, pegou um táxi e foi até a casa de seus pais. Lá, ela sentiu o peso da solidão pela primeira vez. Os pais tentaram consolar, mas as palavras eram insuficientes. Passaram-se semanas e, ao voltar ao trabalho, Ana estava um tanto irreconhecível. Sua confiança estava arruinada, e a dor da traição parecia se refletir em cada passo que ela dava. Seus amigos, antes sempre ao seu lado, começaram a se afastar, talvez sem saber como lidar com sua tristeza profunda. Ana sentia que estava sozinha no mundo. No escritório, a pressão aumentava. A empresa estava passando por um período difícil, e a equipe de vendas estava sendo cobrada ainda mais para aumentar os números. No entanto, ao olhar para seus colegas, Ana não via mais sentido em competir por uma promoção ou ser a melhor. Ela estava apenas tentando sobreviver. Em uma reunião de equipe, ela foi publicamente repreendida por não atingir a meta do mês. As palavras do chefe foram como facas em seu coração. A humilhação era palpável. Ela sentiu o olhar dos outros, colegas, as palavras sussurradas nas costas e o julgamento silencioso. A vergonha parecia uma sombra constante. Uma noite, após mais uma discussão com Carlos, Ana se olhou no espelho e não reconheceu a mulher que viu refletida. Ela estava em ruínas, mas dentro de si uma pequena faísca de algo maior começou a acender. Eu não sou isso. Não vou ser mais essa pessoa. Ela pensou. Decidiu que iria mudar. Não por causa de Carlos ou do trabalho, mas por ela mesma. Ela começou a acordar mais cedo, a fazer exercícios, a cozinhar alimentos saudáveis e a reservar um tempo para si. Ela queria encontrar uma versão de si mesma que não dependesse da aprovação dos outros. Com o tempo, Ana começou a recuperar sua autoconfiança. Ela procurou um terapeuta e, aos poucos, foi lidando com a dor da traição e da humilhação que sentia. A cada dia, ela se sentia mais forte, mais capaz de enfrentar o que viesse. Alguns meses depois, Ana foi chamada para uma reunião importante no trabalho.
A empresa, após dificuldades, estava começando a se recuperar, e ela foi convidada para uma nova liderança dentro da equipe de vendas. A pressão era alta, mas algo nela tinha mudado. Em vez de se sentir intimidada, ela se sentiu pronta. A reunião foi um divisor de águas. Ela se expressou de forma clara e assertiva. Apresentou novas ideias e estratégias, e sua energia contagiante inspirou toda a equipe. O chefe, antes crítico, agora olhava para ela com admiração. Ana sentia que estava no controle de sua vida, novamente. Ela também fez algo que nunca imaginaria antes. Se afastou de Carlos. O amor que ela sentia por ele não era mais o suficiente para manter o relacionamento. Ana percebeu que a melhor forma de amar alguém era, primeiramente, amar a si mesma. Meses depois, Ana estava em um evento de premiação de vendas da empresa. Ela foi reconhecida como a melhor gerente do ano, não apenas pelos números, mas pela sua capacidade de superar desafios pessoais e profissionais. Quando subiu ao palco para receber o prêmio, ela olhou para a plateia e, pela primeira vez em muito tempo, se sentiu completamente em paz consigo mesma. Ao sair do evento, seu celular vibrou. Era uma mensagem de Carlos pedindo desculpas, tentando voltar. Ana sorriu e apagou a mensagem. Ela sabia que a maior vitória dela já havia sido conquistada, a sua própria redenção. O tempo passou e Ana se viu em um momento completamente diferente da sua vida. Ela não apenas tinha reconstruído sua confiança, mas também estava começando a explorar novos horizontes. A cada mês, ela se aproximava mais de seu objetivo de ser uma mulher independente, emocionalmente estável e focada em suas metas pessoais e profissionais. Um dia, durante uma viagem de negócios, Ana teve a oportunidade de conversar com Mariana, uma das fundadoras de uma startup de moda sustentável. Mariana foi clara ao compartilhar que seu próprio caminho foi cheio de dificuldades e que a perseverança foi a chave para seu sucesso. Ao ouvir a história dela, algo acendeu dentro de Ana. Ela percebeu que não estava mais satisfeita apenas sendo gerente de vendas. Ela queria algo mais. Eu não sou mais a mesma pessoa. Quero criar algo que seja meu, que faça a diferença. Mas não sei por onde começar, Ana confessou, olhando para Mariana com um olhar sincero. Mariana sorriu. Você já começou. A sua resiliência é o que faz você ser uma líder natural. Agora, só precisa acreditar ainda mais em seu potencial. O resto virá com o tempo. Essas palavras se tornaram um mantra para Ana. Ao voltar para casa, ela começou a planejar o que seria sua nova jornada. Queria investir no mercado de moda, mas com um foco em acessibilidade e sustentabilidade. Algo que falasse com as mulheres que, assim como ela, precisavam se sentir poderosas em sua própria pele. Ana sabia que não seria fácil começar do zero. Investir em um novo projeto exigia tempo, dinheiro e coragem. Ela começou a dedicar suas noites e fins de semana ao desenvolvimento do que viria a ser sua marca, Sustenta Look. Ela fez pesquisas, procurou fornecedores e até fez cursos sobre empreendedorismo e sustentabilidade. O caminho foi árduo, e Ana muitas vezes se sentiu sobrecarregada, mas sempre se lembrava da lição que aprendera. A verdadeira força vinha da superação. Ela começou a promover a marca nas redes sociais, e para sua surpresa, a aceitação foi instantânea. Mulheres de diferentes idades e estilos começaram a se identificar com a proposta de Ana. Isso a motivou ainda mais a investir no seu sonho. No entanto, os desafios não pararam por aí. Seu ex-marido Carlos, que parecia ter desaparecido da sua vida, apareceu novamente procurando uma reconciliação. Ele havia ficado sabendo do sucesso de Ana com a marca, e de alguma forma, isso fez com que ele reavivasse a esperança de que poderiam dar uma nova chance ao relacionamento. Mas Ana já não era mais a mesma mulher. Ela o olhou com calma, sem raiva, mas também sem espaço para o passado. Carlos, eu já te perdoei.
Mas não posso mais voltar atrás. Eu sou uma mulher diferente agora. Eu encontrei meu caminho. Carlos não se conformava. A ideia de perder Ana de vez parecia insuportável. Para ele começou a tentar entrar em contato de diversas formas, dizendo que estava arrependido e que sabia que poderia fazer melhor. Ele queria que ela esquecesse os erros e os erros dele. Ele tentou manipular suas emoções, chamando-a de fracassada por ter ficado sozinha. Essa tentativa de revertê-la a um lugar de insegurança foi o último empurrão que Ana precisava para fechar de vez essa porta. Ela sentiu a pressão de todo o desgaste emocional de anos, mas sua resposta foi firme e cheia de confiança. Eu não sou mais a mulher que você tentou mudar. Eu cresci, Carlos. Eu aprendi com as minhas feridas. Agora, preciso seguir o meu caminho, sem você. Era uma despedida definitiva. Ao fechar aquela porta emocional, Ana também fechava uma fase dolorosa da sua vida, mas se sentia mais preparada do que nunca para abraçar o futuro. Com o passar do tempo, Sustenta-Look se tornou um nome forte no mercado de moda sustentável. Ana teve a oportunidade de participar de eventos internacionais, e sua marca foi reconhecida por sua ética e comprometimento com a sustentabilidade. Em uma dessas conferências, Ana foi convidada para ser palestrante e compartilhar sua jornada com outras mulheres empreendedoras. Ao subir no palco, ela se deparou com uma plateia cheia de mulheres que, assim como ela, haviam enfrentado adversidades e agora estavam buscando construir algo significativo. Ela sorriu, sentindo uma paz que nunca havia experimentado antes. Quando começou a falar, seu coração estava cheio de gratidão pela jornada que a trouxe até ali. Ana sabia que sua história de humilhação e superação era mais do que apenas uma experiência pessoal. Ela estava agora inspirando outras pessoas a fazerem o mesmo. Enquanto olhava para o público que a aplaudia, Ana percebeu que o maior prêmio não era o reconhecimento externo, mas o poder que ela havia encontrado dentro de si mesma. O caminho não tinha sido fácil, mas havia valido a pena. Ela finalmente sabia que, independentemente dos desafios que ainda surgissem, ela seria capaz de superá-los. Não por ser perfeita, mas por ser real, corajosa e resiliente. O final da história de Ana não era o fim, mas apenas o começo de um novo capítulo. E, ao olhar para o futuro, ela sabia que, ao encontrar sua verdadeira força, ela finalmente havia encontrado o seu lugar no mundo. Após anos de luta, Ana não só reconstruiu sua vida, mas também se reinventou como mulher e empreendedora. Sua marca, Sustenta-Look, floresceu e se tornou um símbolo de força e resiliência. O reconhecimento veio de lugares que ela jamais imaginara, mas o verdadeiro prêmio estava em sua transformação interna. Ana havia encontrado sua verdadeira essência, não como uma vítima das circunstâncias, mas como uma mulher que dominava o próprio destino. Em uma manhã ensolarada, enquanto caminhava pelas ruas da cidade que a viu passar por tantas provações, Ana sorriu para si mesma. Ela sabia que a estrada ainda seria longa, mas não havia mais medo. Ela tinha reconstruído sua vida, e mais importante, ela se tinha reconstruído. A mulher que antes se sentia fraca agora era uma líder, uma inspiração para outras mulheres, que também enfrentavam seus próprios abismos. Ao encerrar mais um dia de trabalho, Ana olhou pela janela do escritório, observando as luzes da cidade, e com um sorriso tranquilo, pensou: eu sobrevivi, e agora sou mais forte do que jamais imaginei ser. A jornada de Ana nos ensina que a dor e a humilhação, embora cruéis, podem ser fontes poderosas de transformação. Muitas vezes, é nos momentos mais sombrios que encontramos nossa verdadeira força. Quando nos permitimos aprender com os erros, curar nossas feridas e seguir em frente, descobrimos que somos capazes de mais do que jamais imaginamos. A verdadeira superação não está em apagar o passado, mas em usá-lo como combustível para criar um futuro mais forte, mais autêntico e, acima de tudo, mais fiel a quem realmente somos. Nunca subestime o poder de recomeçar.
O que parece o fim pode ser, na verdade, o começo de uma nova vida.